Fala galera, como está meu cabelinho? O Fernando, Ezequiel, o João chegou aqui agora. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Pondo aí no chat. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Fernando, Marcos, Valéria. E aí, João, como estamos? Você me ouve bem? Tô tranquilo, sem eco, sem nada, agora tá beleza. Ave Maria, Você tá até graças a Deus. bonito. Toda live eu tenho que editar esse cabelinho. Boa noite, Débora. Boa noite, As pessoal. Deborando, nossas queridas seguidoras. Boa noite, Então Mel, hoje é a também, né? última. Obrigado, João. Boa noite. Então, hoje é a nossa última live do desafio aqui com o João. E primeiro agradecer ao João por ter topado, né, ajudar a gente com isso, porque sem o João a gente não conseguiria transmitir todo esse conteúdo. Na verdade, toda essa trajetória saiu da cabeça do João, não saiu da nossa. A gente só pediu para ele ajudar a gente, ajudar a galera também, porque são conteúdos que a gente percebe que os seguidores da gente sempre pediram mesmo. Como escrever melhor, como contar melhor a própria narrativa, a própria história, construir sua biografia, tomar posse da biografia, né? Ser dono da própria história. E aí quando eu vi no perfil do João um dia, ele descrevendo essas coisas, eu falei, pô, é isso, eu preciso chamar o João pra fazer umas lives lá e mostrar pra galera toda a riqueza desse conteúdo. Então hoje o João vai falar sobre diálogo, não é isso, João? Como que a gente Exato. constrói um diálogo? Todas essas conversas aí que a gente ouve o dia inteiro, as nossas e as dos outros, né? E o João vai dar uns truques aí pra gente colocar isso no papel. Eu que agradeço o convite. Para mim é mesmo uma honra mesmo, adorei participar, uma maravilha, né? E, e hoje vamos falar de diálogo. Antes, eu vou só dar uma repassada e tentar mostrar uma coisa para vocês. Eu vou tentar mostrar para vocês um esquema, um esqueminha, né? Que é uma articulação dos temas que nós conversamos nas lives, né? E as direções possíveis dentro da estrutura do ser. Ou seja, a estrutura do ser aqui é nós dentro da realidade, né? Cada um de nós dentro do tempo e do espaço, né? Esse esquema não é um deslocamento físico, é, pode ser também um deslocamento físico, mas é mais um deslocamento interior. Então, vou só repassar os temas que conversamos nas lives para mostrar o esquema para vocês, um pouquinho dessa estrutura. A história de cada um, né, foi a primeira memória, a grandeza do mínimo, o olhar com atenção sincera para o seu entorno, né? Como eu estou repetindo sempre, olhar com atenção sincera para olhar com atenção amorosa. A descrição de um sentimento, né, os matizes de um sentimento, as palavras insubstituíveis, né, seu dicionário íntimo de palavras e expressões que tem um sentido, um peso, uma carga existencial para você, a mitologia biográfica, você revê as figuras que passaram por sua vida e hoje ressoam em sua vida de algum modo, e a descrição de uma paisagem que falamos ontem. E hoje é diálogo. Então, pense o seguinte, as possíveis direções dentro da estrutura do ser, né? Para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo, não é isso? Então, para frente é o futuro, né? É a dimensão das possibilidades, né? Lembrando aqui o que a Inês de Carvalho falou, que a gente não enxerga um palmo à frente do nosso nariz do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos, não sabemos. E aí entra também a questão da esperança, esperamos e tal, não é isso? E para trás é o nosso passado, o que não é estático, né? Ele pode ser ressignificado sempre, sempre, sempre rever sua história. Na verdade, o passado é inesgotável, né, gente? E daí a importância de sabermos e revermos nossa primeira memória, né? Aquele primeiro momento que você tem consciência de estar no mundo. E, e aí você veja o seguinte, essa direção se articula também com a mitologia biográfica, né? Porque se ao rever sua memória, sua primeira memória, você vai rever também as pessoas que tiveram uma influência muito grande em sua vida, né? Ou uma ação silenciosa, ou uma ação direta mesmo. E aí tem os lados, né? Falei para frente, para trás e os lados. Os lados, de um lado, natureza, de outro, sociedade, né? A natureza está ligada à descrição de uma paisagem, né? E a sociedade humana se liga à grandeza do mínimo.
E também com a descrição de um sentimento. Veja que estão tudo articulado aí, né? E para cima é a sua relação com o cosmos, com Deus, com as coisas, né? Com as coisas do alto e com o supraterreno, não é isso? E para baixo, a sua relação com as coisas terrenas, né? As vontades, os prazeres, etc. Ou as coisas baixas, as coisas inferiores mesmo, né? Muitas vezes nos perdemos assim. Em outras palavras, as coisas infernais também, né? E veja que os temas das lives estão ligados aí com as próprias direções possíveis da estrutura do ser, da gente dentro da realidade. Não é isso? Então, mas aí tem uma coisa. Qual é a constância? Tem algo constante aí em toda essa articulação. Toda. É o diálogo. Né? Você vai ter que se dialogar com sua história, seu passado, seu presente, né? Seu diálogo com o mundo, com a natureza, com a sociedade, com Deus, enfim, vai ter que fazer de algum tipo de diálogo aí. E aí me lembra o Martin Buber, né? Que já conversei até com o Melk sobre isso. O Martin Buber é um filósofo austríaco e ele sempre dizia que nossa vida é dialógica, né? É sempre diálogo. Para esse diálogo acontecer, você vai ter que usar palavras. Daí eu citei as palavras insubstituíveis, né? Que podem ser qualquer tipo de palavra ou expressão, não importa. E aí, mais uma vez, vocês estão vendo aí que tem os temas das lives estão ligados com as possíveis direções da estrutura do ser, da gente aqui, cada um dentro da realidade. E isso, na verdade, é um tipo para mostrar para vocês um certo senso de orientação dentro da própria realidade. E a gente tem que começar logo com a primeira memória, né? Então, só que o seguinte, o diálogo é um ótimo exercício para pormos em prática uma coisa que não é fácil. Eu confesso que realmente não é fácil. É escutar o outro, né? Veja que nessas relações todas dos temas das lives, vocês estão aí, quem fez os exercícios, estão dialogando consigo mesmo, com o seu passado, com o entorno, com a natureza, com Deus, e observando as figuras humanas que eu falei, tentar descrever um velhinho numa praça e tal, né? Tudo isso. Mas eu escuto muita gente falando sobre escutar o outro, né? Todo mundo hoje fala que, né, consegue ouvir as pessoas, né? Que se preocupa com o outro. Mas aí, será que realmente fazem isso mesmo? Né? Será que não é apenas uma gentileza momentânea, né? Que quando ao virar as costas você até pensa interiormente que figura chata, né? Escutei mesmo só porque fui obrigado, aquela coisa de meu ouvido não é pinico, né? Não tem essa história. Então, mas eu vou passar mais um exercício. E como desde a primeira live, né? Eu tô que vocês fazerem e tal. Mas eu acredito que esses exercícios ajudam mesmo. Então, o exercício é o seguinte: pense numa fila, né? Aqui uma fila porque é um lugar mais chato da face da Terra para você resolver coisas, né? E pode ser qualquer uma. E fila não falta na vida brasileira, né? Aqui eu digo, tem fila até para respirar. Você vai respirar, você tem que pegar uma fila, né? Então pense numa fila. De novo, é um cigarro de palha. Né? Meu Hollywood acabou e eu não comprei. Toda live tem que justificar o cigarro do João. Pois é, rapaz. Então você pensa numa fila, dá até para escrever uma antropologia das filas brasileiras. Não dá para escrever uma crônica sobre isso? E aí você está na fila e alguém puxa a conversa, né? Você não tem interesse algum de ouvir aquela pessoa. É de uma chatice tremenda, né? E geralmente é assim mesmo. Mas e nem sempre é um small talk, né? Sempre é um papo chato, uma conversa sobre o tempo, sobre qualquer merda, ou uma reclamação. Pior são as reclamações. Mas a Ellen tá falando, já fiz várias amizades em filas, eu também já fiz. Eu também fiz, e escutar os outros. Mas aí, aquela coisa, nem que seja uma vez, nem que seja um mês ou num ano, você vai ver que é um exercício que vai funcionar depois até para a sua vida. Você vai fazer um esforço, mas faça um esforço mesmo de escutar essa pessoa com real atenção. Veja que quando eu falei da atenção sincera que você tem que ter para o entorno, para a paisagem, para as outras coisas. Então agora você vai fazer um esforço realmente, se despojar de si e escutar essa pessoa na fila. A fila vai ser longa, geralmente as filas são longas, né? A conversa vai demorar
e você vai fazer realmente um esforço e você vai prestar atenção, não apenas por educação, mas sua atenção sincera para perceber toda a integridade daquela pessoa. E aí você vai escutar, ela pode até falar, meu problema de estômago e tal, escute o problema de estômago dela, responda com monossílabos, é isso mesmo e tal, mas deixa ela falar e escute, volte o seu ser todinho para essa pessoa, né? Então, esse é o exercício. Eu vou falar mais detalhes desse exercício. Mas um outro lugar que vocês podem, e é comum encontrar, é escutar o motorista de Uber, ou então de táxi, né? Eu lembrei do Dr. Ítalo, né, que ele fala para os tímidos e os chatos fazerem o exercício do Uber, para você pegar o Uber e escutar o que o cara tá falando. E responder com monossílabos também. Ah, você é tímido, você é chato pra cacete, ele sempre fala isso. Quando você entrar no Uber, deixa o cara falar e escuta a história dele. Você vai ver que sua timidez, sua chatice é só uma coisa da sua cabeça e que você não está se colocando no lugar do outro. Essa chatice, essa timidez está vindo de você se colocar no centro de tudo e não responder, não dar atenção à presença do outro. O Marcos Fontoura aqui, que é meu amigo, aqui de Salvador, está dizendo, normalmente faço cara de paisagem e não respondo nada, a pessoa desiste. Você está errado, Marcos, você tem que prestar atenção. Eu já escutei histórias incríveis dentro do Uber, incríveis. Este ano eu tive que ir muitas vezes a São Paulo, eu estou fazendo doutorado na USP em literatura portuguesa, e o tanto de história que eu escutei é incrível, incrível. Gente de fora do Brasil, gente que veio da África, tem 2 anos no Brasil, cada coisa, história de superação, história de doenças terríveis, e o cara voltou a dirigir, as cicatrizes estão lá toda no cara, ele me conta tudo, e eu escuto, eu pergunto, eu estimulo. Agora é o seguinte, se você é mulher e estiver sozinha, é bom ter alguma cautela, né? Se você estiver sozinha. Não estou dizendo aqui que os motoristas de Uber e táxi são os monstros, todo mundo é bandido, não é nada disso, pelo amor de Deus. Mas é que a gente está no Brasil, tem que ter alguma cautela, né, gente? E se você for mulher e estiver sozinha, então apenas tenham mais cuidado. Essa coisa toda do Uber, e não só do Uber, mas do mundo como um todo, do Brasil, né? No Brasil a gente tem uma visão, ou é pessimista, ou nada pressa, nós já falamos até disso aqui, mas vocês já perceberam uma coisa, que o bem sempre prevalece? O bem sempre prevalece, né? Se pensa numa coisa, se o mal prevalecesse, a gente não está nem aqui falando nada, porque pensa aí nos primeiros grupos humanos, todo mundo matava todo mundo, o mais fortão ficava vivo, não tinha mulher, ele envelhecia e morria, não chegava aqui. Então, o bem, de algum modo... Diga, meu. Quando alguém aparece aqui reclamando da sociedade, que a sociedade não presta, ou algum aluno meu, eu falo, olha, a base de tudo que você vive na sociedade é uma extrema confiança. O Uber só existe, o iFood só existe por causa de uma extrema confiança que a gente tem, que o cara do iFood vai trazer o seu alimento e ele não vai estar envenenado, que ele não vai vir na sua casa para te matar. Pode até acontecer de um cara ser mal intencionado e fazer tudo isso, mas a gente realiza essas tarefas porque a gente tem uma confiança extrema nas outras pessoas e na sociedade, na como ela funciona. Mesmo o cara mais cético, mais desacreditado na sociedade, vive essa extrema confiança quando ele pega um Uber, quando ele chama um táxi, quando ele compra o pão na padaria. Tudo isso, esse exemplo do pão aí mesmo, por exemplo, claro que uma vez ou outra você pode comprar uma comida estragada, ter um desarranjo, uma intoxicação e tal, alimentar e tudo mais. Mas isso é uma vez ou outra, e às vezes na vida de muitas pessoas isso não acontece. Na grande maioria das vezes é a confiança, né? Tem até o professor Live indica, que é sobre a questão da economia, mas ele vai do Alain Perrefit. Pois é, a sociedade é a confiança, né? Ele vai mapear lá desde de mil e pouco, que se não fosse a confiança, não chegaríamos aqui mesmo, né? Não tem como, é impossível. Então o bem sempre prevalece. O mal, na verdade, é o que está fora da curva, né? Como a expressão que você usa, né? O mal é o fora da curva, né? Nem todo mundo é bandido, né? Nem todo mundo faz essa ou questões lá, sabe lá quais questões o cara vai e resolve ser assaltante de banco. Então, mas na grande maioria das vezes é o contrário, o bem sempre prevalece. Então, o exercício que eu passei, né, é se despojar mesmo, esquecer um pouco de si e escutar com toda atenção a pessoa.
Pode ser na fila, pode ser no Uber, no táxi, pode ser até mesmo em casa, né? Às vezes a gente vive, como eu disse, a gente vive no automático e não escuta o amigo, o irmão, o pai, a mãe. Então se despoje inteiro e comece a se interessar pela vida dos outros, né? E o interesse aqui é essencial, não é fofoca. Fofoca, pelo amor de Deus, não, né? É existencial. E não apenas por mera curiosidade. Faça esse exercício de despojamento interior mesmo e concentre-se todo ali na pessoa que você está ouvindo. E com o tempo, você vai fazer esse exercício algumas vezes, então, com o tempo vai acontecer o seguinte, você vai perceber que acontece um tipo de comunhão. Uma comunhão mesmo profunda com a pessoa. É como se você vivesse mesmo todas as dores e todas as alegrias da pessoa, né? Isso realmente acontece. Você vai se desligar, né, de si, entrar em verdadeiro e profundo diálogo com a pessoa. Diálogo nesse sentido, profundo, através das palavras, através de toda a sua intenção despojada de atenção sincera a essa pessoa. E, de novo, lembrando o Martin Buber tem um livro chamado Eu e Tu, Mel que conhece, já leu, já conversamos sobre isso. E eu não vou nem indicar para vocês pegarem esse livro agora, porque é um livro denso e tal, a linguagem que ele usa não é uma linguagem fácil, não é nem palavras difíceis, é porque ele já joga o conceito e acha que o leitor já entende. Mas no Martin Buber, ele tem até disfarçadamente, tem alguns exercícios lá. Eu vou citar um exercício, por exemplo, que ele fala observar uma planta, né? Minha esposa e eu tínhamos um sebo, eu fui dono de sebo por 2 anos, nós fomos donos de sebos por 2 anos, aqui em Salvador, sou um sebo pequenininho, e tinha uma plantinha, e foi dentro do sebo que eu estava lendo o Martin Buber. Já tinha lido umas 2 ou 3 vezes e tal, e aí eu falei, vou fazer esse exercício. Eu comecei a observar a planta. A planta que tinha, o nome da planta não era nem muito bom para essa coisa, mas comigo ninguém pode, né? O nome popular da planta. Mas eu comecei a observar tudo. Fiquei ali uns 15 minutos, não tinha ninguém mesmo, o sebo era bem parado. Tanto que só durou 2 anos. Sua vez de comerciante não é muito boa, né, João? Pois é, já disse, eu sou um péssimo comerciante, não tem jeito, cara. O negócio é escrever mesmo. E aí eu comecei a observar a planta, todas as manchinhas da planta, os veios e tal. Vai parecer coisa de maluco, mas não é. Teve um momento que entrei em comunhão com a planta. Não é ecochatice, nada disso. É uma percepção maior de que ali tem algo mais, né? E você entra realmente em contato e você tem uma ligação profunda com a planta. E você vai fazer isso agora com uma pessoa, né? Faça esse exercício várias vezes, que vocês vão ver que funciona demais, gente. E aí também você perde um pouco desse egoísmo que nós todos carregamos. Você limpa um pouco desse egoísmo para se concentrar no outro, né? E acontece mesmo, né? O Martin Buber fala de mais 2 diálogos, né? Ele fala que são 3 diálogos, nesse sentido que eu estou falando, que é com a natureza, que eu citei a planta aí. A planta ali estava como um resumo, a síntese da natureza, fauna, flora, animais e tal. Com outro homem, né? No sentido aí homem de espécie, mulher, homem e tudo mais, e com Deus. E ele vai ali no livro colocando disfarçadamente esses exercícios, só que fica meio disfarçado, você vai ter que ler e tirar ali mais ou menos os exercícios. Mas realmente acontece. Eu estou falando com outra pessoa porque é seu semelhante, né? Então, o exercício é esse, é de se despojar completamente, tentar fazer um esforço, não vai ser da primeira vez, da segunda, mas vai fazendo. Uma hora você vai entrar em comunhão com essa pessoa de forma impressionante, né? De uma forma que você nunca viu na vida. Isso aí eu garanto, se você fizer. Tem um trecho no filme chamado Waking Life. Tem um trecho no filme chamado Waking Life, o nome do trecho é O Momento Sagrado, The Sacred Moment. Talvez se vocês jogarem no YouTube vocês vão encontrar. Acontece exatamente isso que o João tá falando. É uma entrevista, o cara tá entrevistando um crítico literário, na verdade o filme é um desenho, né? Eles filmaram as pessoas, depois jogaram um efeito de desenho. E eles estão lá conversando, e esse momento acontece. Eles se olham assim e você percebe que é como se aquelas pessoas fossem uma só mesmo. Uma tá dentro do mundo da outra. E todas as palavras que elas dizem se conectam, porque assim, existe um problema, né, que você escuta a outra pessoa, mas às vezes as palavras têm um certo significado para você e para a pessoa tem outro significado, ou traz certas memórias para você e para a pessoa traz outras memórias. Mas naquele momento, embora isso ainda permaneça, óbvio,
É como se a conexão expandisse. Tem um outro filme também que eu queria que vocês assistissem, que é Antes do Amanhecer. Que tem Antes do Amanhecer e depois tem a segunda, o segundo filme, né? A sequência, né? Isso. Antes do pôr do sol. E quando você estava falando da estrutura do ser, não sei se você vai falar alguma coisa agora, porque aí, quando eu Não, for é só falar para dar, também, só para falar, só esse esquema geral mesmo. eu já expliquei aqui algumas vezes, mas não expliquei na live. Por que que o número 7 é o número da perfeição espiritual, né? É justamente por causa disso que o João estava falando, né? A gente tem uma estrutura na realidade que é para frente, para trás, para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Então você tem 6 dimensões ali do espaço e tem você no centro. E não é só você ali no centro. É você e você tem dentro de você tem Deus, dentro de você tem as outras pessoas que fizeram você. Então o número 7 expressa toda a relação com você mesmo. Por isso que a gente vê o número 7 aparecendo assim nos textos bíblicos ou até na fundação de uma igreja. A gente não sabe disso, mas na fundação de uma igreja, ou de uma igreja feita direito, uma igreja católica, de um templo católico, o número 7 se expressa ali para explicar esta relação. Perfeito, Mel, que é isso mesmo. Alguém está perguntando, duas perguntas. Repete o nome do livro, por favor, a Tati Costa. Eu, Tu, de Martin Buber. Se não me engano, só há uma tradução em português do Newton, esqueci o sobrenome do tradutor, o tradutor vai me desculpar, mas é Newton alguma coisa. Agora, se você... Diga, Nel. Pode falar, dizer? João. Pode dizer. Como o João falou, eu não recomendo a leitura desse livro logo de cara, porque ele é pesadíssimo, pesadíssimo. Esse livro é um divisor de águas na minha vida, sabia? Ele foi também dentro desse selo, depois de uma terceira leitura. Eu estava querendo ler metafísica, aquela coisa, né, e tal, não sei o que, eu sempre me interessei por isso, fui ler. Peguei emprestado, eu tinha carteirinha na época, peguei emprestado no Instituto Goethe, né? Ainda tem uma biblioteca lá, peguei. E na terceira leitura, me aconteceu um momento de graça. De graça mesmo, plena. Eu só posso dizer essa experiência através de imagens e tal. Mas é como se fosse a explicação total da vida descesse. E eu não tinha palavras para explicar isso. Realmente não tinha. Depois eu escrevi muitos poemas, prosa e tal. Mas desceu inteira. Eu falei, meu Deus, eu só consegui dizer, é isso. É tanto que estava na hora do almoço, eu fechei o sebo correndo, morava perto, né? Fui para casa, no apartamento, minha esposa estava lá. E quando ela me viu, ela falou assim, você está diferente. Ela percebeu na hora. Nós temos uma grande comunhão aí também. Ela percebeu na hora e falou assim, e aí eu expliquei e ela entendeu tudo. Eu me senti mais agraciado ainda, porque tinha uma mulher que me entendia, né? Que compreendeu aquele fato. Então, mas o livro realmente, como o Mel está dizendo, é denso. Não é um livro assim que você começa, ele não explica nada, na verdade. Ele vai dizer, você já tem que ter pelo menos uma predisposição ou algumas outras leituras para fazer isso. Por sinal, esses exercícios podem até ajudar nisso. Mas a Ellen Brito perguntou também se havia, eu me lembro aqui da pergunta, se tem um tempo mínimo. Ele não tem. Aí o tempo é por sua conta. Você pode entrar se você tiver já esse exercício já talvez desenvolvido, você consegue entrar em comunhão rapidamente. Outras pessoas não, né? Na terceira ou quarta tentativa consegue. Mas o tempo aí Porque a gente tem que considerar também que a gente vive desatento. Então, até a gente purificar nossa atenção e realizar uma coisa assim, demora um pouco. Muito, muito mesmo. Esse negócio da atenção, por exemplo, eu estava descendo um dia desses no Shopping Salvador, aqui em Salvador. Shopping Salvador só pode ser aqui, né? Passei rapidamente. Eu estava descendo a escada rolante com minha mulher e passei por uma senhora que estava sendo amparada pela filha, me pareceu a filha, e uma senhora negra e muito bonita, mas ela estava com uma bengala, né? E naquele momento eu percebi, aí a atenção sincera e amorosa, gente. O traço da senhora, o rosto, dava para perceber todo o sofrimento e toda uma vida de realizações. Deu para perceber na figura, a senhora já mais forte, né? Mas não era gorda, mas mais forte, apoiada na bengala, e o rosto da mulher eu não esqueci. Ficou desenhado o meu rosto ali, os traços gerais dela, né? E você dava para perceber, eu falei, caramba, que rosto bonito, e que rosto que tem uma vida.
Então, para ler um livro desse, o Eu, Tu, de Martin Buber, é melhor vocês fazerem esses exercícios todos e tal, e não ter pressa, né? Não ter pressa nenhuma. Não é isso? Eu vou falar agora só mais uma questão técnica do diálogo. É questão técnica mesmo, para a escrita, ou para vocês perceberem isso num filme, num livro, numa peça de teatro, né? Então, pensa o seguinte, digamos que você gravou uma conversa entre você e um amigo. Você gravou a conversa, e depois que você gravou a conversa, você vai transcrever. Você transcreve do jeito que você gravou lá, não muda nada, né? Então, toda a espontaneidade daquela conversa, toda a coisa espontânea da conversa, as paradas, as interrupções, os desvios de assunto, né? Os esquecimentos que você está falando no meio de uma frase, aí você começa outra coisa e volta. Toda essa coisa espontânea de uma conversa. Depois da transcrição da conversa, nesses modos aí que eu falei, tem que ser realmente transcrevido do jeito que você gravou, você vai perceber que a espontaneidade falou mais alto, né? Ela vem toda meio desmembrada, toda bagunçada, confusa, né? Por mais que você tenha entrado tenha se entendido com o amigo. E aí, se você for comparar a sua transcrição com o diálogo que você ouviu num filme, ou num livro, ou numa peça de teatro, né? Você vai perceber que esse diálogo teve um tratamento literário, né? Se assim não fosse, você não suportaria o filme ou ler o livro. Não daria conta. Você ficaria no meio do diálogo, no início do diálogo, você fala, não vou assistir mais não. Encheu meu saco, não dá. Então aí um roteirista, o romancista, o cronista, o dramaturgo, eles vão fazer um trabalho literário para fazer com que a coisa soe natural. Eles vão partir do artificial para que fique natural, né? Ele vai ter que limpar, dar uma direção artística a essa espontaneidade. E geralmente é assim que acontece numa série, num filme, nesses exemplos todos aí que eu citei, né? Porque se ele não fizesse assim, ia soar falso, né? Só que ele também não pode ser artificial demais para que também não fuja demais do natural, né? Para que também não fique forçado, não pareça artificial demais. Mas isso é só uma questão técnica, né? Do diálogo. O diálogo mesmo aqui que a gente está chamando a atenção, e eu também, é o diálogo realmente da tentativa do despojamento interior para a tentativa da comunhão com essa pessoa. Essa mesma atenção amorosa que eu indiquei para usar na paisagem, na observação de uma descrição de um sentimento, né, da sua memória, da sua história, agora você vai usar com o outro, escutar o outro nesse sentido. Tem uma coisa interessante também nesse exercício, para fechar aqui, acho que foi o Fernando, seu amigo, não lembro o nome, que ele falou, eu já faço cara de paisagem o Marcos Fontoura, Marcos Fontoura. Isso, Marcos. Isso aí eu também faço isso às vezes. Mas a gente já tá colocando um juízo, né? De que aquilo ali é chato, de que aquilo vai me irritar, de que aquilo não presta. E quando a gente faz isso que o João tá falando, você suspende esse juízo. Então você tá ali, a outra pessoa é a outra pessoa. Isso é exatamente uma contemplação amorosa, porque não é algo que tá dentro da sua cabeça. É uma presença real, é alguém de verdade que tá ali diante de você e que tem um mundo de histórias. Então, de certa forma, fazer o mandamento do Cristo. Não julgueis para não ser julgados. E você percebe que é uma presença. Provavelmente Cristo via todo mundo desse jeito, sem o juízo próprio, mas diante de uma presença. Com certeza. Eu, no meu caso, minha mulher fala, mas você conversa com todo mundo. Aí vai da minha natureza mesmo, meu temperamento. A Isa fala a mesma coisa comigo. Eu converso com todo mundo. Numa vez, ela a gente estava no Rio de Janeiro e pegamos um táxi e íamos do hotel para o aeroporto e demorou um pouco. E eu comecei a estimular o senhor, era um senhor, um velhinho, né? Comecei a estimular, falar e tal. Eu não consigo ficar quieto, então eu vou lá e conversar com a pessoa e tal. E aí na trajetória ela fechou a cara, falei, não quero conversar, né? Eu já conheço, ela é muito reservada. E aí, só que na trajetória, o velhinho contou a vida dele inteirinha. Como ele chegou ao Rio de Janeiro, como ele foi acolhido por um oficial do Exército, como o oficial do Exército pegou um dos carros, que ele tinha dois, pegou o carro mais velho, ensinou ele a dirigir, e como é que ele conseguiu ser taxista, e como é que ele, através do táxi, ele criou a família, os filhos eram hoje formados, um era doutor, o outro era não sei o quê. Tá vendo? Eu escutei a vida do velho inteirinho e não esqueci. Isso deve ter uns 9 anos atrás.
Então tem histórias de todo tipo e a atenção amorosa é essa aí, né? Porque a gente fica muitas vezes no automático, né? E isso que você falou, né, que é perfeito, a gente fica tudo na nossa cabeça, né? E aí é o egoísmo falando, né? Neemias Santos fala sobre o arbítrio. Comece, meu, falando sobre o arbítrio. Neemias Então, vem com essas perguntas difíceis, né? ah, ele adora. Ele fala, eu vou fazer uma pergunta metafísica aqui agora. Então, a gente tem uma ideia, não sei se é isso que o Neemias está perguntando, mas a gente tem uma ideia sobre o livre-arbítrio, por exemplo. Como se o arbítrio fosse a capacidade de escolha. Só que é óbvio que o arbítrio não é uma capacidade de escolha, porque a gente nem sempre é livre para decidir. Se o Benjamin cai de uma cerca que se estrepa toda, eu não posso escolher, depois eu cuido desse menino, eu vou ficar aqui lendo meu livro. Não, eu tenho que ir lá e atender. Então, a nossa liberdade é limitada pelas circunstâncias. Porém, a nossa capacidade de fazer juízo sobre as coisas, não é de ficar julgando as coisas, né? De fazer juízo sobre as coisas, ela é sempre presente, mesmo quando você não tem liberdade de escolha. Não sei se é disso que o Neemias está falando. Então, o livre-arbítrio, na verdade, é a capacidade de fazer juízo sobre as coisas. E esse juízo é mais correto, geralmente, quando você suspende os seus julgamentos, por incrível que pareça. Quando você esquece um pouco de tudo que você pensa, se coloca diante de uma presença de verdade, você apreende o que aquilo é. Então, um árbitro de futebol, por que a gente chama ele de árbitro? Porque ele julga, ele dá um juízo sobre as circunstâncias que estão acontecendo ali. O arbítrio da nossa liberdade é a mesma coisa. E é esse pedacinho que existe na gente, essa coisa que existe na gente, é o que Deus colocou em nós. É aquilo que ele chama de imagem e semelhança, né? Deus tem essa capacidade de fazer juízo também sobre as coisas, viu Deus que era bom, e ele deu a nós essa mesma capacidade. Isso é impressionante. E tem uma coisa aí, porque quando você está diante de outra pessoa, por exemplo, como o Marcos falou, eu faço cara de paisagem que eu não estou afim de ouvir o que ela está querendo falar. Você já está colocando os seus julgamentos na frente da presença. Porém, quando você vai deixando a presença se revelar, aí o seu juízo vai ter que se adequar à presença. Então, é uma forma mais viva mesmo de você viver a realidade, é uma forma mais amorosa e, portanto, mais viva de você viver todas as circunstâncias. E é isso que é o nosso livre-arbítrio. É isso que Deus coloca como marca no homem, que só o homem tem. Nem os anjos têm isso, nem os animais têm isso, ninguém mais tem isso, só a gente e Deus. É um dom de Deus, né? E outra coisa que você falou, a gente não escolhe a questão não escolhe família, onde você nasce, né? Você não escolhe a língua que você nasce, né? Tudo isso são os determinismos e tal, mas nunca é só determinismo, aí entra o lado do livre-arbítrio, né? Isso aí que você expôs muito, muito bem. E a gente pode refazer os nossos arbítrios, nossos juízos o tempo inteiro. Por isso que o João está chamando a gente para recordar o passado. Por que, por exemplo, Lúcifer, quando ele escolheu sacanear com todo mundo, sacanear com Deus e com os outros anjos, acabou para ele. Ele não tem mais chance de retornar, porque só um juízo vale para um anjo, porque ele já conhece tudo. Mas pra gente não. Como a gente vive dentro dessa liberdade de juízo, a gente pode fazer um juízo agora, depois perceber que foi meio bosta, e fazer um outro juízo. Então, como o João falou, a gente pode sempre ressignificar nosso passado, graças ao nosso livre-arbítrio. Exatamente. Você olha para sua história, sua primeira memória, faz os seus marcos temporais todos, né? E lembrando, você vai sempre poder olhar para sua história e revê-la e ressignificá-la. Aí está um outro dado do livre-arbítrio, né? E é uma coisa tão humana que se você for olhar, os anjos não são capazes de fazer isso. Uma vez que eles escolhem uma coisa, eles escolhem por toda a eternidade. E nós temos a vida inteira para escolher, né? Todas as para oportunidades. Escolher, para julgar e para contar a história, né, João? É isso. Contar a história, por sinal, é uma maravilha. Mas isso, claro, depende, como o João estava falando, de você estar presente amorosamente na realidade. Essa questão da presença é uma palavra que eu não falei, mas aí você disse tudo. Você tem que estar presente amorosamente na realidade e o outro ser também essa presença. Né? E acontece mesmo, gente. Uma hora entra em comunhão mesmo com a outra pessoa, assim como sua atenção amorosa voltada para a paisagem,
voltada para as coisas da vida, do mundo, também chega um momento que entra em comunhão. Né? Não vai acontecer sempre, mas acontecendo uma vez ou duas vezes, já é uma maravilha, né? É isso mesmo. Tem uma coisa curiosa naquela definição do professor Olavo, né? As pessoas tomam aquela definição do professor Olavo como uma definição de amor. O amor começa quando você percebe que o outro é um mistério inabarcável. Então ele está falando que o amor começa. O amor começa, o amor se inicia quando você percebe, se dá conta de que o outro é um mistério. Acontecem outras coisas depois disso. Então ele não está dando uma definição do amor em si. Ele está dando uma Sim. definição de como a coisa vai se revelando. Então, se você já entra com seu juízo, já entra julgando o cara, isso não vai acontecer. Mas quando você já entra com a abertura de que aquilo ali é um mistério, que pode se revelar um monte de coisa, aí você pode começar a amar. Exatamente. Eu estava até relendo um livro de poesia com o Neemias e fui percebendo que eu vou dizer, o livro é meu, né? Ele quis que ler comigo e tal. Para mim é uma honra mesmo. O livro é A Dimensão Necessária, é o meu primeiro livro de poesia. E aí eu fui percebendo que nos poemas que eu escrevi para minha esposa, né? Ou melhor, sobre ela, a questão eu sempre em cada poema tem essa coisa frisada. As imagens vão trazendo isso, que ela é um mistério inabarcável. Não tem como. Você não vai elucidar, né? E aí você começa a aceitá-la como ela é, na presença real e verdadeira dela. E é possível fazer isso com um desconhecido também. Sim, sim. Claro que não é a mesma coisa, mas é possível fazer isso com um desconhecido também. Sim, com certeza. E aí a galera tá falando aqui que a descrição de um sentimento é um processo de cura, narrar a biografia também é um processo de cura, então foi por isso que a gente chamou o João, galera. Não foi por outro motivo. O João, nosso exorcista. Ele vai ajudando a gente a dar nome às coisas, a escrever as coisas, e aí a gente vai purificando a nossa história e se livrando dessas merdas. Um monte de gente veio falar depois da primeira live, eu só tenho lembrança ruim. Aí o João falou na live que a primeira lembrança dele também não é muito boa, não. E eu vi mas falando... ele assume como parte da história dele. Então, vocês vão assumindo aí como parte da sua história, aprendendo a contar essa história. Até porque, como o João falou, né, o bem prevalece. Então, eu passei um exercício para algumas pessoas falaram, pô, eu só tenho lembrança ruim. Falei, tente lembrar do que aconteceu antes ou depois, o máximo que você puder. Porque eu tenho certeza que se elas tentarem recordar um pouquinho mais do antes e depois dessa lembrança ruim, elas vão ver que tem algum bem ali. Tem algum bem. Não tem como, sua vida não é um desastre o tempo todo. Essa coisa toda. Eu estou com 44 anos, então eu revi muito a minha vida através das aulas, dos escritos do professor Olavo, e como eu disse ontem, da minha querida amiga Luciana Matos. Sem ela eu não conseguia resolver isso. E eu fiz um monte de merda, gente. Um monte de porcaria. Eu digo minha vida foi a errância. Agora, no meu caso, Deus teve piedade de mim, desde novo, botou a literatura, e ali a literatura foi um tipo de norte magnético, né? Foi um pouco assim o anjo da guarda, né? Mas o resto, eu fiz um monte. Eu estava ontem revendo, e só que uma coisa, eu estava revendo ontem na cama, eu estava dando risada. Eu não fico mais nessa coisa de ficar, mas rapaz, você era fuleiro mesmo, né, velho? Cada coisa, meu Deus, cada coisa idiota que eu fiz. Outra, eu caminhei muito, muito mesmo pro lado das trevas, coisas horrorosas, né? Mas eu encarei tudo isso, como eu disse hoje para a Neemias, a gente estava conversando hoje. Teve trecho que eu fui escrever, eu escrevi chorando do início ao fim. Eu ficava sem voz e voltava a escrever. Porque eu tive que encarar meus fantasmas, eu tive que encarar meus monstros. É doloroso. Se você não consegue agora, digamos que você está com determinada idade, mais novo, mas você para e pensa o seguinte, eu não vou encarar agora porque eu não tenho condições, mas eu vou ter que encarar um dia. Se você não encarar, eu até contei um exemplo para mim de uma pessoa que eu vi acontecer, uma pessoa mais velha do que eu, a pessoa não encarou e ela surtou. Ela surtou. Nós tivemos os amigos, 2 casais amigos, passar a noite na casa dela, ela tomando remédio, ela travou geral. Então, em algum momento da sua vida, você vai encarando aos poucos seus fantasmas, né? Seus monstros interiores, que todos nós temos, né? Então, é aos poucos mesmo, não tenha pressa, faça com cuidado, né? Eu estou falando um pouco da minha vida porque a minha matéria-prima. Né? Eu tenho que dizer porque realmente eu fiz um monte de cagada.
Isso aí, e é comum isso. Não fique achando que você... Porque aí entra até mesmo a questão da soberba, né? Ah, eu sou o pior pecador, né? Aí você tá mostrando É. que você já não é o pior pecador, né? Você é só mais um bosta que Esse é faz mais um merda. bosta, né? É uma coisa pro lá você sempre fala, né? Na hora que você for se confessar, você não é nem um anjo, nem um bichinho. Você é um ser humano que faz um monte de cagada e que de vez em quando faz algumas glórias também. Com certeza. Não é? Ou- Então, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se o João quer falar alguma coisa. Não, eu tô de boa. Como eu falo, eu sofro de síntese, né? Eu quero assim, negócio da poesia o tempo todo, aí eu tenho que ficar descompactando às vezes para mim mesmo. Mas se alguém tiver alguma pergunta, É, mas isso é maravilhoso. Espera aí alguns segundos, porque tem um delay. aí Fernando Oliveira e Cruz, um alívio ouvir isso. Que bom, Fernando, que bom, que Muita, bom. Tem uma galera também que teve medo de se confessar, vergonha de se confessar e tal. Mas o padre já ouviu o que você tem pra falar 500 mil vezes. Fala mais sobre esses monstros interiores. Olha, eu não vou expor aqui porque aí vocês não vão, aí nunca mais vão ver uma live comigo. Olha, há coisas que só se confessa a Deus. Você passa pelo padre, claro, tem que ir lá se confessar se você é católico, mas há coisas que você abre seu coração, porque ele te conhece, ele sabe o que você é, né? Então, mas você tem que dizer, né? A questão de nomear mesmo. O nomear, porque você, como o Mel já disse várias vezes, você nomeando, você tem algum domínio sobre aquilo, né? E às vezes até domínio inteiro. E esses monstros todo mundo tem, os fantasmas e tal. E muitas vezes, por exemplo, esses monstros vêm através do gene, né? Tá aí um outro livro, um outro autor que eu também descobri através do professor Olavo, o Leopold Zonde, né? Ele mostra, por exemplo, que aberrações sexuais, aberrações morais, vem muito do gene. Os seus ancestrais querem reviver em você. Aí você começa a perceber, pá, isso aqui não é meu. Eu me aliviei tanto assim, gente. Vocês não sabem quanto. Falei, pá, isso aqui, esse troço aqui não é meu. Eu não sou assim, eu não gosto disso. Eu odeio isso. E aí eu comecei mas o monstro está lá, fica lá, mas você sabe que ele está lá, mas nasceu. Uhum. Entendeu? Então não é isso? Alguém falou alguma É coisa isso aqui. mesmo. Às vezes pensava em como seria minha vida se não ocorressem determinadas situações negativas, mas aí penso que elas também fazem parte do que sou. Pronto, Marcos falou tudo. Marcos Fontoura, é meu brother aqui de Salvador. Pronto, é exatamente isso. É exatamente isso. Né? Não, Esses monstros é isso aí mesmo que o João falou. Você tem que. E de novo, né? É uma história. É uma história, às vezes, que nem é sua, é uma história dos seus antepassados, mas que afeta você. Como vocês entendem o processo de integração das cagadas à biografia? Isso aí é a minha especialidade. Fale, Marcos. Cagada, fazer cagada é comigo mesmo, né? Diariamente eu faço umas merdas que depois eu falo, puta que pariu, por que que eu fiz isso? E às vezes, por que que eu fiz isso de novo? A mesma cagada frequentemente. Primeira coisa que você tem que fazer para integrar a sua biografia primeira coisa que você tem que saber, ela faz parte da sua história, ela faz parte da sua biografia. Se você tentar negar suas cagadas, você se ferrou a partir daí já. Então esse é o primeiro ponto. Aquilo que o professor Lavo também fala, né? Aquilo que a gente faz se torna memória de Deus. Então, uma vez feito, parceiro, não tem mais como desfazer. Não lembro quem é o filósofo que fala, entrou no C e já era. Entrou no C, tá Já no C para foi. sempre. Já foi. Já foi. Pode ser um grande acontecimento histórico ou pode ser, como o professor Lauro até cita, como uma folhinha da árvore lá fora. Entrou no C, já foi. Já foi. Então, tá ali para sempre. Primeira coisa é essa, tem que saber que aconteceu e se você negar, você está negando a realidade. Você está mentindo para você, mentindo para Deus e mentindo para a realidade. E aí você vai bugar, você vai ficar maluco, você vai fundir, na verdade. O problema da mentira, de você negar que você fez aquilo,
é que você funde a sua trajetória. E aí você cria uma dupla trajetória. Existe a trajetória da realidade, a realidade continua te conduzindo por um caminho. Existe aquela que você está tentando se impulsionar a realizar tangencialmente ali, como se fosse a realidade, mas não é. E aí você e a realidade meio que se separam. Pelo menos em algum ponto vocês se perdem ali. Mas é claro que a realidade está puxando ainda para um troço só. Então esse é o primeiro ponto. O fundamental da mentira é essa. Você quebra a história como ela está acontecendo e vai ficar uma história na sua cabeça e uma história na realidade. Depois, para você integrar isso aí, assumiu isso. Então, para você assumir, você vai ter que fazer um exame de consciência. Então, de noite, antes de vocês dormirem, lembre de todas as merdas que vocês já fizeram. Peçam a Deus para limpar, para lembrar também das merdas que vocês já fizeram. Porque Ele ajuda a lembrar. Se vocês fizerem esse exercício de falar, Deus, me ajuda a fazer uma confissão sincera, me ajuda a dizer todas as merdas que eu já fiz. Porque Ele quer que a gente conte. Me ajude a contar para você todas as merdas que eu já fiz. E aí Ele vai te ajudar e você também vai recordar. Uma parte você recorda sozinho, outra parte você percebe que não foi sozinho. E depois você conta. Depois você diz, ó, isso aqui fui eu mesmo. Não joga a culpa no outro, não tenta encontrar uma justificativa, não foi por causa da Isa, não foi por causa do Benjamin, não foi por causa dos meus pais. Mesmo essas cagadas que o João está falando, existem vozes interiores, monstros interiores que não somos nós. Mas na ação concreta é você. É você. Claro que tem esse impulso, mas é você. É você. Então você tem que falar, ó, pode ter sido, não importa o que me levou a isso aqui. Fui eu que fiz. Isso mesmo. E Mel já falou disso, só para... porque aconteceu comigo isso. Aconteceu e um amigo chamou a atenção que foi que eu consegui sair. É o remorso, né? Às vezes eu vi isso Mel que respondendo nos stories. Uma coisa assim, que a pessoa cometeu um erro lá, ela sabia que o erro era dela, e aí ela tinha remorso e não se arrependia. Porque o remorso é como o disco arranhado, né? Fica ali repetindo, você fica numa engrenagem quebrada e não sai. E isso, na verdade, é uma coisa demoníaca. Você fica preso ali. Então, quando vier isso, arrependa-se mesmo, se confesse, faça todo esse passo a passo, e quando vier novamente, você olha, eu errei mesmo, e fiz uma merda, esquece isso, e toca o barco. Porque senão você vai ficar preso no remorso, e você não sai nunca, e é um veneno na alma. Né? O arrependimento. Isso, pode dizer mesmo. Você não consegue confessar e aquilo não... Você não escapa daquilo, você não se desprende daquilo. Isso. Fica preso naquele troço e atrapalha a sua vida, né? E tem uma coisa da confissão que é aquilo que a gente estava falando, uma vez feita já era. A única coisa que desfaz uma coisa que entrou no ser, que deixa de ser memória de Deus, que Deus esquece, é aquilo que o pecado que a gente confessa. Por incrível que pareça. Então tem até uma história, né, que uma velhinha, 100 e tantos anos, morre, e aí quando ela chega no céu, ela fala, mas Deus, eu não acredito que eu tô aqui, eu fiz tanta merda, eu fiz tanta cagada. Lembra quando eu fiz isso, aquilo? Aí Deus fala, eu não me lembro, eu esqueci, eu tô muito velho para lembrar dessas coisas. A questão do perdão, né? O perdão, você não vai esquecer, mas ele limpa. Para Deus ali, você se confessa, ele te perdoa, você se perdoa também, e aí aquele negócio está limpo. Você pode começar de novo. Vá e não peque mais. Não é? O Marcos Fontoura, que é um sacana, está me perguntando, parte desse seu lado negro está encarniçado? Eu vou explicar, gente. O meu primeiro livro publicado foi em 2004, é um livro chamado Encarniçado. Pelo título, vocês vão ver que a coisa já não é boa, né? Isso é um livro de contos e ali eu vomitei todos os meus monstros de fantasma. Tem coisas horrorosas. Mas foi um tipo de expurgo e ajudou. É tanto que eu não repeti mais, não consegui repetir mais aquilo. E aí eu também fui voltando para a igreja, para a Santa Igreja, fui me convertendo e as coisas foram ficando muito melhor. Muito melhor. Né? Vieram provações... Entre o encarniçado e o alto da Romaria... Tem um abismo. Tem um abismo imenso. Tem um abismo.
Melk citou aí o livro de poemas de 2017, Alto da Romaria. Mas o encarniçado foi isso mesmo. Uma época eu me arrependia, depois eu integrei a minha história. Falei, não, isso aí faz parte de mim, foi eu que escrevi, e tá aí, não nego mais o livro, né? Eu só não indico. Não vão ler esse livro, não. Pelo amor de Deus. A Mariana tá falando aqui, pra mim só passa quando eu faço alguma penitência que possa reverter de certa forma o mal que eu fiz. Isso aí, de certa forma, Mariana, uma quedinha pra soberba também, porque nem todo mal que a gente faz pode ter revertido. Por isso que o padre passa uma penitência que, na verdade, é uma bobagem perto do mal que a gente faz. Rezar tantas Ave Marias, tanto Padre Nosso, tanto seja glória ao Pai, é besteira perto do mal que a gente faz. E um pecado ou outro, sei lá, você roubou alguém, ele fala, pô, se tiver um jeito, vai lá e devolve essa grana. Mas penitências concretas, assim, que correspondam ao mal, quase nunca existem. E é exatamente o que você falou, né? O mal que a gente faz, você vai rezar depois, né? É muito pouco, né? O mal que a gente fizemos. É muito pouco, É. E ainda assim, é o que Deus pede. Ele não pede mais do que isso. E lembrando que Deus é bom, gente. Deus é bom. Então não vai te dar uma carga que você não possa suportar, né? Eu recebi essas todas as coisas, mas ele me deu também a força para suportar, né? Depois, por exemplo, houve provações terríveis, cirurgias longas. Eu fiz uma cirurgia de 6 horas, entendeu? Talvez eu nem acordaria. Mas depois foi suportável, né? Ele aguenta. Eu senti muitas dores assim, um ano inteiro dormindo sentado, cada coluna. Era como ter um ferro dentro do corpo furando o tempo todo, sem parar. E eu não estou exagerando, era assim mesmo. Então, você é fuleiro, mas você suporta, entendeu? E aí ele me deu a força para suportar. Essas coisas todas, né? Esse João fuleiro e esse João da cirurgia. Tudo isso fez o homem que está aí falando com vocês hoje. Exatamente, exatamente. Vai virar uma aula de confissão aqui agora. Passou do diálogo para a pessoa, quando se arrepende, ela sempre sofre pelo que fez, o sofrimento pelo que fez é necessário para o perdão. Tem alguma resposta, João? Eu acho que talvez sim, talvez não, né? Muita gente aí vai também veja que quem faz a realidade, faz a coisa acontecer, cada flor nascer a cada dia, cada amanhecer é Deus. Então aí assim mesmo ele vai fazer com você. Às vezes talvez não precise de sofrimento, né? Às vezes talvez sim, né? E como o Marcos Fontoura falou, muito sofrimento ajudou ele a ver a vida mais clara e respeitar mais a vida, a ter uma reverência maior à própria vida. E isso pode acontecer, né? Ela não se arrependeu se ela ainda sofre. Tem tudo a ver. Não sei se vocês têm mais perguntas. Não me perguntem sobre o encarniçado. Nada dessas perguntas. Sacanagem do mar. É um livro que tem até a presença demoníaca. Se vocês querem ler algo do João, leiam A Dimensão Necessária e O Alto da Romaria. Para mim, são fenomenais. Estava discutindo com o Neemias esses dias, porque ele acha A Dimensão Necessária melhor do que o Alto da Romaria. E eu acho o Alto da Romaria melhor. Eu só agradeço a vocês. O nosso embate aqui. Eu só agradeço a vocês. Para mim realmente é uma honra. Ter isso não é falsa modéstia. Eu não sou modesto, muito pelo contrário. Mas ter alguém que lê seu poema e comenta com você é uma honra. Né? É uma honra. Por falar nisso, no Clube dos Desmemoriados, tem aí o poema do João. Vocês têm mais 13 dias para memorizar. E aí a gente conversa no Pode dizer, meu. E aí a gente marca com o João para ele fazer uma live, Dia do Poeta, aqui nas quartas-feiras que a gente vai ter. Não nessa, porque já teve todo esse processo aqui, e aí hora dá um tempo pro João descansar, vocês estão enchendo o saco dele demais. E aí na próxima
a gente chama o João para falar um pouco sobre a poesia e eu escolhi essa poesia como preparação para o Natal também. Ah, que bacana. Muito obrigado, muito obrigado. Aí a gente conversa sobre a poesia. Que tem muito a ver Show. com quem está Então, conversando aqui. é, e você já começa a poesia assim, né? Esquece que é fracasso e turbação. Então já tem ali tem um exame de consciência, um arrependimento. Com certeza, com certeza. Não sei se E- alguém tem mais alguma coisa para falar. Se não tiver também, o Insta vai derrubar a gente em 2 minutos. então vamos nos despedir. Né? Foi muito bacana o convite. Muito obrigado, Melco. Muito obrigado você estar sempre aí escutando a gente. Valeu mesmo, boa noite a todos. Fiquem com Deus e rezem sempre. Isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí a jornada. Muito obrigado ao João que topou participar. Espero contar com o João mais vezes. Espero Com que vocês tenham certeza. gostado. E se precisar de qualquer coisa, pode ir lá encher o saco do João, pode ficar aqui enchendo o saco da gente, que a gente está disponível aí para ajudar. Então fiquem com Deus e até a próxima. E Valeu. rezem sempre e se confessem.